Meu testemunho, né? Agradeço a Deus pela oportunidade. Eu estava pedindo a Deus, comecei a orar, pedir a Deus que eu fazia o evangelismo nas casas de recuperação com um irmão que ele tinha uma moto, né? Eu tinha que ir com ele na moto, que o veículo dele era a moto. Então, eu comecei a pedir ao Senhor, me dá um barco que eu chamo um veículo, um meio de transporte. Eu pensava assim, comprar uma moto. Mas só que eu não tinha emprego e eu tinha feito um negócio com Deus que os empregos que ele quisesse que eu trabalhasse, ele abrisse a porta, né? O emprego vinha a mim, eu não botava currículo. Mas eu precisava de uma moto e eu não tinha dinheiro. E eu comecei a orar, assim, acho que era no mês de maio. Comecei a orar para Deus preparar, né? Dar a condição. Eu sei que o que aconteceu? Deus logo abriu uma porta para mim. Acho que foi no mês de março que eu comecei a orar. Acho que foi no mês de abril para o mês de maio. Deus abriu uma porta para mim. Eu comecei a orar em março. E nessa porta, quando foi em dezembro, o dinheirinho que eu juntei já deu para comprar. Eu juntei 6 mil reais. Então, uma pessoa minha conseguiu um carro para mim, que eu dava 7 mil, e para o outro mês eu dava, no outro mês de janeiro, continuava dando 1.000, ficou o carro por 15 mil. Então, quando foi em dezembro, eu já tinha comprado esse carro, né? Em menos de 6 meses, o Senhor providenciou um carro. Eu queria uma motozinha fraca, e Deus providenciou um carro. Não era um carro novo, não era um carro zero. Eu não pedia um carro novo, eu pedia um Fusquinha ou uma motozinha velha. Apesar que Deus ainda teve misericórdia, assim, pela minha condição, que eu não tinha trabalho, eu ia pedir um carro novo, né? Apesar que eu sei que Deus é Deus, mas eu nem sabia dirigir, né? Não tinha carteira, assim. Aí fiz a habilitação. Como eu comecei a pedir, aí eu matriculei na autoescola, né? Para fazer a habilitação de carro e moto. E aí, quando foi para me fazer a minha autoescola de moto e carro, eu passei na de carro, não a de moto, porque a de moto... E também Deus já tinha preparado para mim o carro, né? Quando eu fui fazer a autoescola, o teste, eu passei em todos os testes, né? E Deus já tinha me dado o carro. Quando eu fiz a habilitação, quando eu fui fazer a autoescola, eu já estava com o carro. Quando eu fui fazer o teste, eu já tinha o carro, entendeu? Então, em menos de 6 meses, o Senhor preparou o carro. Eu fiz a autoescola e quando foi no mês de março, eu fiz a primeira viagem missionária. Em dezembro mesmo eu fiz uma viagem desse carro. Eu fui para o interior aqui do Rio Grande do Norte, bem assim na divisa. Eu passei 3 dias lá, na casa de uma amiga minha. E nesses 3 dias eu visitei pessoas assim no interior, assim, pertinho, né? Que era o interior, mas aí tinha as pessoas no sítio. Pregamos, ganhamos pessoas para Jesus. E depois o Senhor preparou uma viagem que uma pessoa me convidou para mim ir para Triunfo, que é uma cidade do Pernambuco, quase 600 quilômetros da minha cidade, que eu moro no Rio Grande do Norte. E essa pessoa veio dos Estados Unidos, me encontrou, não conhecia ela, e ela comprou um terreno lá em Triunfo. Meu carro, como era um carro velho, meu carro estava com uns problemas. E eu sei que eu mandei para a oficina para ajeitar, e o prejuízo deu quase 6 mil reais, ou mais de 6 mil. E eu já tinha gastado muito nesse carro, né? Eu estava trabalhando, e eu gastava, né? Quando o carro veio, eu precisei fazer caixa de massa, eu gastei muito nesse carro. Mas Deus providenciava porque eu estava trabalhando. E quando foi para ir para essa viagem, eu não tinha mais dinheiro. E eu já ia sair do emprego para ir me fazer a viagem com ela. Então, para mim ir com ela para essa viagem, a gente teria que ir no carro, né? Já que eu tinha o carro, então o carro seria útil. Então, ela foi e se disponibilizou em pagar, né? Eu sei que ela gastou uns 6 mil reais ainda com esse carro. E a gente foi para esse interior, e lá eu passei 8 meses nessa cidade de Triunfo, pregando o evangelho, e depois eu voltei para a minha cidade, né? E aqui estou, em Natal, Rio Grande do Norte. Então, para mim foi uma bênção, eu não tinha como comprar um carro, Deus providenciou o carro, carteira, viagem missionária, e agora estou aqui esperando do Senhor, né? O meu carro ainda precisou de novo ir para a oficina, porque eu mandei para a oficina, mas aí a pessoa que era para ter feito o motor, como eu não entendia, a pessoa fez só o cabeçote e não fez o motor, mas o carro precisava fazer o motor. Então, realmente, agora ele está de novo na oficina para fazer o motor. O cabeçote já tinha sido feito, mas como ele não está muito bom, então, antes de assim, bater o motor, como diz, né, eu mandei para a oficina e está na oficina. No momento, ele está na oficina e eu não estou com dinheiro, nem estou com emprego, mas está na oficina,
é de uns amigos meus, essa oficina, e o carro está lá, já faz um mês que está lá, e eles não falaram nada, disseram que ia fazer, né? E quando estivesse pronto, me ligava para mim. Então, não está pronto ainda. Deus ainda não providenciou o dinheiro, mas eu creio que o Deus que me deu o carro, providenciou a viagem, providenciou a despesa, a primeira despesa grande que eu tive, todas as despesas, vai providenciar mais essa vez, né? Para que tudo venha ficar bem. Então, para mim foi uma bênção, né? Eu não tinha condição de comprar um carro. Então, este é um milagre grande. Foi o carro, a habilitação e a condição de consertar o carro, porque o carro não era novo, mas tinha muitos problemas. Como eu não entendia de carro, né? Comprei um carro com muito problema. Eu também não tinha dinheiro para comprar um carro novo nem bom, né? Assim, como eu não entendia. Mas aí, no percurso do tempo, eu estou tendo, como é que eu posso dizer, chance de consertar o carro. Ele não é um carro velho, é um Clio sedã, uma mala grande, um carro bem conservado, assim, a estética dele. Ele é completo, com ar-condicionado, vidro elétrico, alarme, trava elétrica, tudo, né? Ele é completo. Para quem queria o Fusquinha 75, tá bom, né? Glória a Deus. Aí o segundo testemunho, vamos contar ainda do carro, né? Quando eu voltei, porque essa mulher que foi comigo, ela depois foi para os Estados Unidos, passei só um mês com ela lá. Ela queria que eu ficasse lá na propriedade dela, só que eu tinha que fazer o evangelismo. Então, a gente se separou. Deus usou ela para me levar e ela também tinha que voltar para os Estados Unidos. Então, ela seguiu o caminho dela, eu segui o meu. E quando foi para me voltar, eu tinha que voltar no carro. Só que eu não tinha muito tempo de habilitada. Eu tinha me habilitado, mas eu não treinava, eu não andava no carro, porque quando eu peguei o carro, logo ele começou a dar problema e eu fui consertando a caixa de marcha, né? Então, eu não andava no meu carro, porque eu moro aqui na minha cidade, na capital, e quando eu ia para o trabalho, eu não ia no carro, eu deixava o carro em casa, parado, porque ele estava com problema, e eu não sabia realmente dirigir, porque eu tirei a habilitação, mas assim, aquele pouco tempo ali na autoescola, não deu para me treinar, é pouco tempo, né? Eu tinha que ainda praticar, então eu não sabia dirigir bem. Fui para Triunfo, a gente foi no carro, mas Deus providenciou um amigo meu, que é motorista de Uber, e ele levou o carro, dirigiu o carro para nós, né? Levou a gente até Triunfo, ela pagou a ida dele, né? Ela pagou para ele levar a gente, levou as coisas da gente. E quando foi para mim voltar, com 8 meses depois, eu tinha que vir, eu não sabia dirigir, porque lá as pessoas dirigiam o meu carro para mim, né? Quando precisava ir para algum canto. Entendeu? Eu não fiquei... Aí comecei a andar lá pertinho, né? Uma cidade pequena, comecei a andar, treinar um pouquinho, mas ainda não era aquela pessoa que dirigia bem, né? Não sabia realmente dirigir. Então, quando foi para voltar, não tinha quem viesse para trazer o carro, tinha que vir voltar com o carro, né? Botei toda a bagaceira de volta, né? Meu carro tinha mala grande, ele é um Clio, Renault Clio sedã, mala grande, né? Ele é 2009. E botei tudo dentro do carro e vim-me embora, sem saber. Perguntei como era o caminho, como era a rota, as cidades que eu tinha que ir. Comecei, né? Tinha que descer uma serra perigosa, desci a serra, vim seguindo, tentando seguir o GPS, mas assim, só pela misericórdia de Deus, porque tem vários caminhos e às vezes o GPS pode lhe dar a direção errada e eu numa BR, então foi assim, foi um milagre chegar em Natal, entendeu? Mas quando chegou... quando eu já tinha descido a serra, eu comecei a acelerar, meti o pé, comecei a andar, porque a BR estava... não via o movimento de carro, e eu comecei a pisar o carro com o vidro fechado, e eu não prestei atenção, eu já estava quase 100, né? Lá pisando acelerado, e eu sei que teve um momento que eu percebi que eu tinha colocado o carro na contramão e já estava perto de uma curva. Então, eu me aperrei querendo tirar o carro da contramão. E quando eu fui tentar tirar, como ele estava numa alta velocidade e eu não tenho prática, eu sabia que se eu freasse bruscamente, eu podia girar o carro, né, e bater em outro carro que já estava perto da curva. Outro carro poderia vir, como eu estava na contramão. Então, o que foi que eu fiz? Eu desci o acostamento com o carro. Quando eu desci, o carro desceu mesmo em frente a uma cerca, desceu ali pegando vara, cerca, galho, planta, garrancho. Eu sei que eu desci ali com tudo, já vim parar, já quase, só consegui frear. Eu acho que eu não estava acreditando que estava acontecendo aquilo comigo. Quando eu vim frear o carro, que eu fiquei sem ação, eu freiei em cima de umas pedras assim, que se eu tivesse batido naquelas pedras, tinha estourado o radiador.
entendeu? Então, quando o carro parou ali, aí pronto, daqui a pouco apareceu um monte de gente, aquelas pessoas não estavam, aqueles carros apareceram depois que eu desci o acostamento. O que quer dizer? Quer dizer que quando eu estava ali, antes de eu descer aquele acostamento, algum carro daquele eu poderia ter batido se eu tivesse continuado na contramão. Então, eu desci para não continuar na contramão, né? Para não bater de frente com ninguém. Então, quando eu cheguei, fiquei ali, daqui a pouco lá vi aquela ruma de homem, e o que foi que aconteceu? Aí eu disse, eu não sei não, né? Aí os caras disseram assim, olha, mas você arrancou a cerca. Eu disse, agora vocês ajudam aí a tirar esse carro daí, porque eu não sei dirigir. Meu Deus do céu, é uma cômica, né? Eu disse para eles, eu não sei dirigir, vocês ajudam aí. Aí eles olharam, não estourou o radiador não. Ligaram o carro, tiraram assim algumas pedras. Eu sei que arrancou o para-choque todo do carro. Eu perdi os 2 retrovisores do carro. O para-choque completo, com placa, com tudo, com os faróis, né? Arrancou tudo na frente do carro, o carro ficou pelado. Aí os caras disseram assim, os homens, né? Vocês não vão passar aí na frente não, porque você na frente aí você vai ter que mandar consertar, né? Não tem como você sair viajando dessa forma. Eu disse, olha, meu irmão, eu não tenho nem R$1. O que eu tinha, eu botei de combustível para voltar. Não tenho mais nem como abastecer. Aí eles, acho que eles pensaram, essa daí é doida mesmo, né? Aí conseguiram botar, né? Ligaram o carro, colocaram o carro na pista para mim e eu rimo embora. Lá vem eu, sem farol, sem paralama, sem placa, sem para-choque, aliás, né? Amassou a porta um pouco, arrancou os 2 retrovisores, eu não tinha visão dos retrovisores, não via nada. Dos 2 retrovisores. E para acabar de completar, eu peguei o meu para-choque, que tinha arrancado, e coloquei dentro do meu carro, ali no banco de trás. Então, cobriu toda a minha visão traseira também. Eu fiquei sem a visão do espelhinho, que a gente olha para trás pelo espelho de trás, né? Então, eu vim cega, não via nada, só o que estava na minha frente, mas vim. Isso era o quê? Eram as 2 horas da tarde, e eu ainda tinha, assim, muitos quilômetros para rodar e para chegar em Natal, né? Desse jeito. Ia passar pelos guardas rodoviários, pela rodoviária federal. E eu sei, meu irmão, que eu passei nessa rodoviária federal, nenhum guarda me viu, porque eles iam segurar o carro, ia ser uma multa grande, eu não ia ter como guinchar aquele carro, eu estava muito longe da minha cidade, eu ainda estava no estado do Pernambuco, eu ainda não tinha chegado no estado do Rio Grande do Norte, e os guardas não me viram. Eu cheguei na minha cidade de 6 horas, sem farol, e consegui chegar, né, num trânsito, e pela misericórdia de Deus cheguei. Não aconteceu nada comigo, porque ali nada aconteceu. Aconteceu com o carro, né, que foi um prejuízozinho razoável, mais de 5 mil que eu tive com esse carro. Depois que eu cheguei, né, meu filho teve esse gasto com ele. Então, foi outro milagre. Eu saí de triunfo e chegar em Natal com vida. Né? Aquilo ali, Deus, o diabo, acho que ele preparou aquela situação. Né? Também a minha imprudência, eu não sabia dirigir. Né? Eu comecei a acelerar, achando que estava tudo bem. Só que como eu não tinha prática, então ali se tornou como se fosse uma arma para mim. Né? Então, Deus me deu mais um livramento. Interessante que no meu carro estava cheio de coisas. E no meu carro tinha um vidro de óleo com azeite. Que eu coloquei num vidro de perfume, o vidro é bem duro, é um vidro da Boticário, do perfume da Boticário, que chama aquele perfume, tipo aquele perfume frio, que é um vidrozinho meio aboleado, só que é um vidro duro. E tudo no meu carro não saiu, só arrancou a frente, né? Mas daquele vidro estava dentro de um pote. E não sei como, aquele vidro foi a única coisa que quebrou, o vidro de azeite que estava na mala do carro. Do azeite, estava na mala do carro, dentro de um pote de tipo de mantimento, que eu coloquei umas coisas dentro e coloquei esse vidro. Eu não sei, eu não entendo como aquele vidro estourou, o azeite estourou sem ter batido. Se ele não caiu, se ele estava dentro da mala, se ele estava dentro de um pote, então ele foi a única coisa que estourou. Eu não sei se isso foi Deus mostrando que ali foi um livramento, né? Não sei. Eu sei que foi um livramento, ou 2 livramentos, eu não ter morrido, o carro não ter ficado em uma situação de eu não ter como sair dali, né, porque esteticamente ele danificou, mas assim não prejudicou nada, no radiador, no motor, nada. Deu para me chegar mesmo sem farol, sem retrovisor, sem espelho, sem nada. Eu cheguei,
Então, foi mais uma bênção eu ter saído para fazer a obra e ter voltado com vida, sem praticamente saber dirigir. Então, amém. Vamos ficar só nesses 2 milagres e que Deus abençoe aos irmãos. Amém.